Oi pessoal, bem-vindo ao Caixinha de Ideias. Vamos hoje mais uma aula em que vocês vão aprender a cortar palavras, nomes na silhuete. A gente sabe que tem muita gente que tem dificuldade para estar cortando, quem está começando agora principalmente, porque existe um esqueminha, algumas dicas para a gente cortar os nomes de maneira legal, para que não tenha nenhum problema na hora de tirar da base e que essas letrinhas tenham um pouco mais de resistência também, né? Porque a gente sabe que cortar uma caixinha inteira ou cortar algo mais compacto na silhuete é um pouco mais fácil, né? Ela não vai ter dificuldade nenhuma de cortar essas letras. Agora a questão é na hora de tirar da base, sempre tem um probleminha, né? Então essa aula foi para tirar a dúvida de uma aluna que estava com dificuldade na hora de estar cortando nomes, né? Para fazer principalmente topo de bolo, para fazer apliques, para colocar em alguns detalhes nas caixinhas. Então eu resolvi fazer o vídeo para ajudar ela e ajudar vocês, né? Então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é escrever o nome. Você escreve o nome, independente de tamanho. Você pode escrever ele e depois você vai colocar no tamanho certinho, tá bom? Aí o que você vai fazer? Você vai escolher a fonte que você vai estar utilizando. Algumas fontes são mais adequadas para estar trabalhando com topo de bolo, com apliques, né? Mas não significa que você não possa cortar letras separadas para estar fazendo a colagem em separado. Você pode, né? Não tem problema. Se você quiser cortar, por exemplo, essa fonte aqui e na hora de montar em cima do seu caderno, da sua agenda, ou em cima de uma caixinha, você pode cortar desse jeito aqui. Mas, por exemplo, para topo de bolo, isso aqui já não fica legal. Não tem como você estar usando isso aqui, a não ser que você faça um fundo para colar essas letras em cima desse fundo. Porque para fazer o topo de bolo, você precisa que essas letras estejam tudo juntinhas, tá certo? Eu até posso vir aqui, por exemplo, desagrupar e fazer o quê? Tentar juntar o máximo possível essas letrinhas, né? Para que quando eu vá cortar, elas fiquem juntinhas. Só que, por exemplo, se eu mandar cortar do jeitinho que tá aqui, quase não vai dar para entender. Ó, por exemplo, eu venho aqui, aí eu venho aqui junto, né? Seleciono todas as letrinhas e eu vou infundir. Quando eu faço isso, pode perceber, vou aumentar um pouquinho para vocês olharem, que quase não dá para entender o nome aqui. Fica bem complicado. Então, a gente precisa escolher a fonte certa para que o nosso trabalho fique bonito e fique legível, né? E fique fácil de ser retirado da base. Então, a primeira dica que eu dou quando você for fazer um topo de bolo com nome ou algum aplique, recortar uma palavra em si, né? Ou um nome, é escolher a fonte adequada para aquele serviço. As fontes que a gente mais utiliza para estar fazendo topo de bolo e fazer apliques é a fonte Amarillo e a fonte Watermelon Script. Eu vou estar deixando nos detalhes do vídeo, né, da descrição do vídeo, o link de download dessas duas fontes, né? E aí, junto com essas duas fontes, vocês podem estar aproveitando e fazendo o download de outras fontes manuscritas para estar utilizando no trabalho de vocês. Mas as que eu mais uso são essas. Então, aqui nessa fonte, eu vou estar usando a fonte Amarillo, nesse corte, né? Então, eu venho aqui e vou digitar, ó, automaticamente quando eu começo a digitar, já aparece lá. Olha aí como é que é a fonte Amarillo. Ela é bem detalhada, tem alguns detalhes, ó, que deixa a fonte bem bonita. E você pode perceber que uma letra entra na outra, o que facilita da gente já fazer o quê? Cortar. Só que, por exemplo, aqui tá pronto para corte? Não, não tá. Porque se eu pegar essa letra, esse nome aqui e mandar cortar, vai cortar cada letra separado. Como assim, Cláudia? O nome não tá juntinho?
Tá junto, mas ele não está fundido. Ou seja, essa letra aqui, se eu pegar ela e desagrupar, olha o que vai acontecer, ó. Eu consigo tirar uma letra de dentro da outra. E é assim que a sua silhuete vai reconhecer na hora de fazer o corte. Entendeu? Ela vai reconhecer como se cada letra dessa fosse para cortar separado. Então, vamos lá o que interessa. Você escreveu o nome, escolheu a fonte, tá? O que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito na fonte e vai clicar em fundir. Muito bem. Percebam que a fonte já está uma coisa só. Se eu vier aqui, não tem nem a opção de desagrupar. Não tem. Por quê? Porque ela não tem como desagrupar. A única coisa que vai ficar solto na hora que eu fundir as palavras, as letras para fazer a palavra certinho, para cortar, são os acentos e o pingo. Por exemplo, o i aqui, ele ficou solto. Tá vendo? Porque eu fundi o contexto dessa palavra e não o pingo. E não teve como eu fundir porque ele não estava triscando na nenhuma linha de corte. Então, o que eu sempre faço? Eu boto o izinho, os pingos, os acentos pertinho de uma das letras que tem ela. Eu aumento um pouquinho ela. E aí, o que eu faço? Eu seleciono aquele acento ou pingo junto com a palavrinha e eu vou em fundir. Automaticamente o pinguinho do i já vai estar certinho, ó, tudo juntinho, e eu posso movimentar para qualquer lugar e ele tá em conjunto, certo? Só que o que acontece? Eu posso cortar o nome desse jeito? Posso, não tem problema. Só que na hora que eu for cortar esse nome, que eu tirar ele da base, que eu for cortar, a silhuete vai ter um trabalhinho a mais aqui para cortar essa linha muito fininha aqui, uma perto da outra. E na hora de eu retirar da base esse trabalho, pode ser que isso aqui corte na hora que eu vá destacar da base. E se você estiver trabalhando com o lame cut, que é aquele papel dourado bem durinho, que a gente faz aquele estopo bem bonito, assim, com bem detalhe, ele tende a quebrar aqui. Como assim, Cláudia, quebrar? Ele fica uma marca no lugar em que foi dobrado. Por quê? Porque ele vai amassar naquelas partes que estão os detalhezinhos, certo? Então, o que a gente vai fazer? Uma dica que eu dou é o seguinte: você vai pegar a palavra, você vai deslocar essa palavra. Então, você vem aqui na estrelinha, desloca. Só que, lógico, por exemplo, você fez esse deslocamento todo aqui. Você vai cortar essa palavra aqui desse jeito, vai ficar legal? Não, não vai ficar legal. Porque as pessoas vão achar que você não soube cortar aquilo ali. E aquilo ali não vai ficar visivelmente legal. Então, quando você fizer o deslocamento, o que você vai fazer? Você vai diminuir ao máximo que essa palavra fique bem visível, que você consiga cortar ela na silhuete sem nenhum problema. Por exemplo, o meu deslocamento aqui ficou com 90. Então, eu venho aqui, eu retiro essa palavra daqui. Você tá vendo que o nome Clarice aqui está perfeito, visivelmente perfeito. O C, o L, você consegue ver tudo. Só que tem um porém. O que acontece? Perceba essa estrutura dessas letras por dentro. Compare ela com essa estrutura dessa outra letra, dessa outra palavra que a gente fez o deslocamento. Percebe que a parte interna das letras diminuíram com o deslocamento? Algumas estão ótimas, já para corte não tem problema. Mas olha só o que aconteceu com o R. Se você deixar desse jeitinho aqui, a silhuete só vai fazer uma marquinha bem aqui. Na hora de destacar, você não vai nem quase entender que isso aqui é um R. E dentro do L diminuiu também. Então, o que eu sempre faço e indico vocês a fazerem? Pode ser que outras pessoas ensinem de outro jeito e tenha outro método, mas eu vou te ensinar vocês do jeito que eu faço e que me ajuda muito. Eu clico com o botão direito e eu libero o caminho composto. Quando eu libero o caminho composto, todos os itens de dentro das letras vão ficar soltos, viram?
Então, o que eu vou fazer? Eu vou liberar caminho composto também da palavra de cima. Aí, eu vou apagar os detalhes que eu acho que estão muito pequenos. Eu aqui acho que o L e o R ficou pequeno. Aí, eu venho aqui no corte dessa outra letra que era original e eu coloco aqui. Olha só visivelmente como já ficou. Aí, a mesma coisa, eu venho no R e coloco ele lá, ajeito direitinho. Muito bem. Essa palavra já não serve mais, eu vou apagar ela daqui. Muito bem. Percebam que esse deslocamento aqui já ficou ótimo. Esse para fazer esse corte tá bem visível. Então eu venho aqui, seleciono a palavra e crio o caminho composto. Ou seja, os cortes internos vão estar tudo agrupado. E a minha palavra vai estar reforçada para eu cortar sem eu ter tantos problemas. Aqui corre o risco de você ainda ter problemas, sim, porque ainda é fino, mas não tão fino quanto era anteriormente. Entenderam? Então, você pode usar esse método que eu ensinei para estar cortando as palavras. Pode ser só uma letra, pode ser o nome inteiro, pode ser uma frase, que vai facilitar a vida de vocês, certo? Isso aqui, se você quiser não cortar no papel liso, vermelho, azul, amarelo, é só colocar, localizar na página e mandar cortar. Não precisa de marca de registro, tá bom? Agora, se você for colocar cor nesse nome, por exemplo, Cláudia, eu quero fazer o nome Pink. Aliás, vamos botar esse rosinha mais claro. Pronto. Eu quero fazer o nome rosa. Só que eu não quero cortar direto no papel, até porque eu não tenho papel em casa. Mas aí eu preciso desse rosa. Ou então eu preciso de um rosa específico que não tem papel daquela cor. Então você vai fazer a cor para corte, certo? Só que o que eu sempre falo, se você colocar para cortar desse jeito aqui, o que vai acontecer? Vai cortar? Vai. Mas o risco de ficarem bordinhas brancas vai ser muito grande. Porque nem todo mundo tem condição de estar ali com a base nova o tempo todo, ou com a lâmina nova o tempo todo. E às vezes acontece de dar você na hora de colocar a base, o papel na base, não coloca direitinho, bem certinho, acaba ficando um pouquinho fora do lugar. Então, para não correr esse risco, eu faço uma coisinha chamada sangria. Tem muitos professores por aí que não gostam de fazer sangria, que eu não acho desnecessário. A silhuete vai cortar, não precisa fazer sangria. Para mim, papel é um gasto. Se eu perder papel, eu vou perder dinheiro. Então, eu evito perder papel. Então, eu já vou e penso lá na frente o que a silhuete poderia fazer de errado. E eu já tento fazer com que isso não aconteça. Então, eu clico no nome para fazer a sangria e vou lá no deslocamento. Clico no deslocar, certo? Fiz o deslocamento. Aí, automaticamente, eu já venho aqui e clico em enviar. E já faço o quê? Sem corte. Fiz isso sem corte, ele continua selecionado. Eu preencho com a mesma cor que eu preenchi a letra. Pronto. O nome vai cortar com uma sangria que vai me dar uma margem de limite para não ter erro na hora do corte, eu não correr o risco dessas bordas ficarem brancas. E eu vou conseguir cortar perfeitamente a palavra na cor que eu quero. Muito bem. Sim, Cláudia, mas é o seguinte, eu não quero nenhuma dessas cores aqui do estúdio. Eu quero uma cor de outra cor, uma cor diferente. Então, como é que você vai fazer? Você vai escolher a cor que você quer no Google. Como assim, Cláudia? Muito bem. Digamos que você queira usar a cor Tiffany. Então, você vem aqui, paleta de cores Tiffany. Vai em imagens. E você vai salvar. Por exemplo, vamos salvar essa paleta aqui. Eu já tenho ela, mas aí vocês vão salvar. Eu faço uma pastazinha só com paleta, tá?
Futuramente eu vou estar falando para vocês sobre a personalização de projetos, tá? Com várias cores, com vários papéis. E a gente vai estar falando muito sobre paleta de cores. Deixa eu ver se o abençoado salva aqui, porque meu computador tá... Eu vou salvar na área de trabalho. Então, eu venho aqui na minha área de trabalho. Na verdade, quando a gente salva, ele já fica aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu minimizar aqui. Ó, quando a gente salva, ele já fica aqui. Então, o que que eu faço? Normalmente eu só venho com ele e arrasto e coloco aqui dentro do estúdio. Tá vendo aqui? Muito bem. Então, o que que a gente vai fazer? Ah, Cláudia, eu quero esse azul aqui. Então, você vai clicar no nome, vai vir com esse conta-gotas aqui, ó, que tem dentro daquela palhetazinha de cores que é de preenchimento de cor. Você vai clicar no conta-gotas e você vai clicar em cima da cor que você quer. Olha lá. Poxa, Cláudia, que legal. Cláudia, mas eu quero fazer o seguinte. Eu quero cortar esse nome, mas eu queria que ele estivesse em cima de um deslocamento com fundo diferente. Então, o que que eu vou fazer? Esse nome aqui vai ser cortado, já tá lá com a margem de erro, né? Aí eu venho aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou desagrupar isso aqui. Vou apagar esse deslocamento. Aí, muito bem. Quando eu cortar minha palavra, ela vai ficar desse jeito, que é essa aqui, que já tá aqui. Aí eu quero que ela fique em cima de um fundinho com uma outra tonalidade desse azul Tiffany. Então eu vou clicar na palavra, vou fazer o deslocamento dela. Aí eu quero um deslocamento bem maior um pouquinho. Então eu venho aqui. Pronto, esse aí tá ótimo. Aí o que que eu faço? Eu já tiro essa palavra daqui, porque ela já tá pronta para corte lá. Só que assim, eu não quero que o fundo fique cortado. Eu quero um fundo chapado sem corte. Então eu venho aqui, libero o caminho composto e apago esses itens aqui, ó, que iriam ser cortados. Então aqui, ó, opa, desculpa, gente. Esse item precisa, então eu venho, agrupo. Opa, isso daqui, vamos lá, apagar. Então eu venho com a palavra, seleciono a palavra, o deslocamento, e eu vou lá de novo no preenchimento de cor e eu escolho a cor que eu quero. Vou, por exemplo, eu quero que fique com esse outro fundo. Muito bem. Se eu colocar esse fundo embaixo da palavra, vou enviar para trás. Só para vocês terem uma noção. Por exemplo, deixa eu desagrupar aqui, peraí. Eu quero que o nome fique em cima e esse fundo fique mais clarinho. Muito bem, olha aí o que vai acontecer quando você cortar e colar um em cima do outro. Vai ficar o nome azul e esse fundo mais clarinho. Só que aí você vai fazer a mesma coisa para cortar. Vou agrupar aqui de novo para não perder o corte. Para não ter o erro de cortar também isso aqui com bordinha branca, a não ser que você queira uma borda branca, você vai lá e faz o mesmo procedimento que você fez com a palavra. Você desloca, você retira o corte. Ó, pode ver como vai cortar a palavra de dentro, mas a de fora não vai. E você vai e preenche. Como você acabou de preencher com essa cor, ela já vai ficar aqui, então não precisa usar o conta-gotas novamente. Preenche, agrupa. Muito bem. Tá aqui a palavra e aqui o fundo onde a palavra vai ser colada. Digamos que isso aqui seja um topo de bolo, certo? Aqui já está ótimo. Muito bem. Eu posso imprimir e já recortar? Não. Como assim, Cláudia? Você não falou ainda agora que podia? Ali era outra coisa. Você ia cortar o nome em cima de um papel colorido que você já tinha o papel. Aqui não. Aqui você fez a cor da letra, né, do nome. Então esse trabalho aqui vai ser impresso. Tudo que for impresso na sua impressora para você cortar na silhuete
precisa ter marca de registro. Então você vai vir aqui, vai em configuração de página, clica nesse símbolozinho aqui que é a da marca de registro. No nome estilo você vai colocar lá tipo 1, que é para camel, para silhuete, para todos os modelos de silhuete, certo? Esse tipo 2 aqui é da primeira silhuete. Então, no caso, você vai escolher a que a gente está usando, que é as atuais. Então, você vai escolher o tipo 1 e aqui automaticamente já vai ficar a marca de registro e você vai estar imprimindo na sua impressora e colocando na sua base. Presta atenção numa coisa que eu tenho visto muito erro de quem está começando agora. A sua base tem esse símbolozinho. Essa parte aqui de baixo que vocês estão visualizando, deixa eu diminuir para vocês verem. Isso aqui é a base de corte de vocês, tá? Isso aqui é a base de corte. Então, o que acontece? Do jeitinho que vocês imprimirem, vocês têm que colocar, posicionar o papel na base, ou seja, a sua base tem a setinha para cima? Tem. Aonde é que está o quadradinho aqui que você está imprimindo da marca de registro? Do lado esquerdo. Então, você vai colar essa página que você imprimiu na sua base com o quadradinho para o lado esquerdo. Você não pode colocar essa folha em pé aqui na base. Por exemplo, você imprimiu ela assim em paisagem. Aí você, na hora de colocar lá na base, você vai lá e faz isso. Coloca a sua base desse jeito. Tá vendo o que vai acontecer? Vai cortar um nome e o outro não. E o que acontece? Ela pode até ler essa marca de registro aqui, mas dificilmente isso vai acontecer, porque vai estar esse quadradinho lá embaixo. Entendeu? Então, prestem atenção numa coisa. Esse quadradinho aqui tem que ficar de acordo com a tela do seu computador. Se você for colocar o papel na base, se atenha a como está na tela do estúdio, para que você bote na base do mesmo jeito. Pronto, colocou na sua base, pode mandar cortar, que vai estar certinho, você não vai ter problema de ter nenhum risco de cortar a letra com bordas brancas, a não ser que você queira fazer a borda branca com deslocamento, aí você faz o deslocamento branco e aí não tem problema, tá certo? Então, a nossa aula de hoje foi isso, foi ensinando uma maneira bem fácil de vocês estarem cortando nomes na silhuete, sem ter tanta dificuldade de estar retirando ele da base. E de uma maneira bem prática também fazer preenchimento de cor, que às vezes vocês não têm o papel naquela cor. Então, às vezes você precisa de uma cor específica. Então, a gente vai usar o conta-gotas e as paletas de cores, tá certo? Em outros próximos vídeos que eu vou estar fazendo, a gente vai falar um pouco sobre paleta de cores, para fazer a personalização dos projetos de vocês, tá bom? Espero que eu possa ter ajudado esse vídeo, tirado algumas dúvidas. E obrigado pela presença aí do outro lado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que você fique sabendo das novas postagens. E curta o vídeo para que eu saiba se você está gostando dos nossos conteúdos, tá bom? Até o nosso próximo vídeo. Obrigada!